Quantas histórias? Foram 30 histórias em 30 episódios. Quero agradecer aqui à TV Paradise, né, por essa oportunidade da gente estar contando as histórias da cidade de Pedra Preta para o mundo. E hoje vocês ficam com o último episódio da temporada do Contador de Histórias. Muito obrigado pelo carinho da audiência de cada um de vocês e por ter assistido e acreditado em cada história, em todas as histórias contadas aqui no programa Contador de Histórias. Vamos lá para minha história? Toda história há uma grande história por trás e toda história ela tem que ser contada. Toda boa história tem que ser contada. Eu sou o Bruno Lois, o contador de história. Durante essas 3 temporadas a gente teve várias histórias contadas aqui da cidade de Pedra Preta, várias histórias de pessoas, de lugares. E hoje, no nosso último episódio, eu quero contar. Hoje eu venho sem filtro. Hoje eu venho comigo mesmo para contar para vocês a minha história. História de sonhos, histórias que começam e às vezes a gente não sabe como começam, e história de propósito, né? Meu nome é Bruno, né? Bruno Lois, sou mais conhecido como Bruno Lois, sou artista, moro aqui na cidade de Pedra Preta, sou comunicador social, locutor, apresentador, ator, artista, né? Acho que todos os nichos aí a gente experimentou um pouco, né? Minha formação de carreira não é essa. Sou formado em outra área que não tem nada a ver com a arte. Estava passando por um momento muito difícil na minha vida e aonde eu conseguia escapar através da arte. Estava passando um momento muito difícil com os meus familiares, né? Momento aí bem delicado mesmo com os meus pais. Foi um momento muito difícil. E a minha forma, a minha válvula de escape naquele momento, naquele tempo, naquele ano, era a arte, era gravar. Eu gostava muito, eu tinha muito essa conexão e sempre tive essa grande conexão com a câmera, né? Mas como eu moro, né, ainda até hoje, sempre morei numa cidade de interior, e as pessoas sempre diziam para mim que a gente sempre precisaria estar estabilizado, a gente deveria ter uma faculdade, uma formação, um emprego ali fixo, né? Geralmente as pessoas sempre na cidade pequena eles têm sempre essa coisa: ou você se torna político quando você é bastante conhecido, ou você se torna funcionário dos órgãos públicos, ou você vai trabalhar no emprego fixo nas empresas, né? E tá, nesse momento, junto com os meus pais, continuei estudando, continuei fazendo o que tinha que fazer, me formei, né? Me formei aí em algumas áreas, né? Como eu falei para vocês, não tem nada a ver com a área da comunicação, né? Mas sempre que eu tentava ali nessas áreas que eu tinha formação, eu nunca conseguia me encaixar. E eu não entendia o porquê disso. O que eu quero falar isso para vocês? Quero falar sobre propósito. Quando a gente tem um propósito, quando aquele propósito é feito pra gente, quando aquele propósito é desenhado pra gente, não adianta você escapulir para outro lugar, não adianta você correr daqui lá. E o mais incrível que isso acontece é que as coisas começam a se encaixar naquela área, né? Teve um ano que eu fui assessor parlamentar. Aí que começou a entrar, né, as oportunidades na área da comunicação, na área do marketing, na área da arte. Eu se tornei assessor parlamentar e fui conhecendo várias pessoas, conhecendo políticos, conhecendo várias pessoas. Quero agradecer a ex-vereadora e minha amiga, né, que foi presidente da Câmara Municipal aqui da minha cidade há muito tempo atrás, e ela me deu essa oportunidade. Ela me ligou no dia que eu estava muito mal mesmo, tinha perdido os meus pais, né, e ela me fez esse convite. Foi aí que a minha vida começou a aparecer as oportunidades na área da comunicação, né? A partir daí, eu entrei num lugar onde eu sempre sonhei desde pequeno em trabalhar, que era na rádio da minha cidade, né? Tem um amigo meu, Cláudio, ele sempre mandava currículo para essa rádio. Eu era jovem, a gente sempre brincava e ele sempre falava para mim: Bruno, você tem uma voz boa de locução e meu sonho era te ver na rádio. Vai ser te ver na rádio e eu vou ver você na rádio da nossa cidade um dia. Ele sempre mandava mensagem pro
pro locutor, né, pro dono da rádio hoje, que hoje é o meu amigo também, e sempre mandava mensagem, sempre mandava currículo, sempre mandava áudio meu, e ele sempre deixava pra depois. Eu acho que o próprio locutor, né, o Bamba, quero agradecer ele também, sabia o momento e a hora certa disso acontecer. Depois de muitos e muitos anos, né, já me tornei adulto, já cresci e tal, e trabalhando como assessor parlamentar, né, veio essa oportunidade. Ele falou, ó, vi um vídeo seu, vi vários vídeos seu lá, fazendo comunicação, e um colega nosso de trabalho na época indicou, falou, ó, esse menino aí é bom para fazer o que ele tem que fazer, para fazer locução. Aí foi a partir daí que eu recebi a oportunidade de entrar na rádio. O maior desafio para eles era acordar às 4 da madrugada, eles achavam que isso era um desafio para mim. Mas através do meu outro trabalho, antigamente, de carteira assinada, que eu trabalhei muitos e muitos anos, eu tive essa técnica de acordar super cedo. Sempre a gente aqui no interior tem essa técnica de acordar super cedo. Foi aí que as coisas começaram a acontecer. Comecei a trabalhar, substituir, né, um locutor antigo que saiu, né? E eu já era formado em outra área, sempre ali na comunicação, mas tentando fazer outra coisa que não era o que eu tinha, que fui escolhido para fazer. Sempre correndo do meu propósito, focando mais lá do que aqui. E sempre ficava nessa, né? Nessa coisa. A rádio ela me estimulou bastante, né? Apesar que eu vim da internet, vim da comunicação da internet, fiz uma web TV em Pedra Preta chamada T-Market na época, né? Onde a vida estava me ensinando a ensaiar, a mexer com isso aqui, a mexer com vídeo, a editar, a trabalhar com comunicação, a conhecer pessoas. E às vezes a vida ela faz isso com a gente, ela nos dá propósito pra gente chegar em alguns lugares e as coisas vão se encaixando ali. Né? Trabalhei muito pouco tempo, eu tinha que conciliar dois serviços, que era a rádio, né, e a câmara, como assessor e como radialista. Fiquei pouco tempo na Câmara, né? Acho que questão aí de 6 meses, mas foram 6 meses onde eu conheci muitas pessoas, oportunidades, onde eu conheci meu amigo Wagner Mello, onde eu conheci o pessoal da comunicação em Pedra Preta, os locutores, o pessoal da rádio, onde conheci vários políticos, onde a gente foi pegando amizade, os pessoais da secretaria, sempre fazia serviços sociais também, e isso também sempre me deu esse espaço, né? Aí para comunicação. Então foi muito importante esse momento meu na rádio, onde eu aprendi a me comunicar melhor, a me expressar melhor, onde eu fiz locução, onde eu fiz cursos de locução, formação na área da comunicação, do marketing. Então a partir daí as coisas começaram a acontecer. Onde eu fiz um filme da minha cidade, creio que vocês já assistiram aí nos episódios de Contador de História. Fiz um filme em homenagem ao meu pai. Montei aqui na minha cidade, né, um web TV aqui da minha cidade, onde a gente trazia comunicação. A área ainda a gente continua, né, hoje com outro nome, mas ainda em parceria com a web TV Interativa e a web TV Pedra Preta, onde também agora recentemente a gente montou uma rádio online, né? Então a gente nós fomos fluindo através disso. Então as coisas começaram a aparecer aqui, outras ali, umas ajudam lá, outras aqui, outras lá, e Deus foi colocando pessoas na minha vida que foi fazendo acrescentar nesse sonho no rumo do meu propósito, né? E eu sempre tentando escapar daquilo ali, porque eu sempre ouvia das pessoas, ó, isso não dá futuro, isso não vai ser bom, isso, sabe? Sempre essa cobrança, essa pressão social. Quando recentemente, há um pouco tempo atrás, eu fechei o meu ouvido para isso, né? Falei, vou escutar o que eu tenho que ir, porque eu não posso nadar contra a maré. Às vezes a gente não pode nadar contra a maré dos nossos sonhos. É isso que eu falo para vocês, tá? Seu sonho é aquilo que arde o seu coração. E se você nadar contra a maré, deixa eu só conferir o microfone, tá tudo certo. Vai dar tudo errado. Você tem que ir rumo ao seu sonho, porque ele tem um propósito, né? E as coisas começam a encaixar quando você começa a andar rumo aos seus sonhos. Desde pequeno eu sempre tive essa vontade de criar uma TV e sempre sonhei com isso quando a gente era criança. Eu e os meus primos, a gente brincava, acho que já contei essa história aqui também pra vocês, a gente brincava de fazer televisão, né, de Big Brother na época, Casa dos Artistas, a gente pegava os pedacinhos de pau, falava que era a câmera, os apresentadores, os microfones e tal. Sempre desde pequeno tive isso, tive essa vontade, sempre ali mexendo no marketing digital, sempre na internet, né. Há muito tempo atrás também criamos um site aqui de comunicação na nossa cidade, onde a gente fazia cobertura de evento, né? Foi muito bom, mas não deu certo na época porque provavelmente não estávamos prontos. Mas como eu falei para vocês,
como entrar na rádio, como as coisas irem acontecendo, irem fluindo, elas foram abrindo caminho e abrindo espaço até que a gente entenda que era aquilo, né? Aí, vamos falar aqui também do contador de histórias. Recebi o convite do meu amigo Marcos Volpe, eita, no final do ano passado, né? Falou, Bruno, ele já estava mandando mensagem para mim desde antes de novembro, muito tempo atrás. E eu não tinha visto, né, porque era no Facebook e tal. E muita coisa acontecendo naquele momento, o rádio, tudo dando certo, graças a Deus, né? E continua dando certo e vai continuar dando certo. Eu não tinha visto quando foi no mês de novembro, ali para dezembro, bem no finalzinho de novembro, que faz um ano já, que a gente já tá com o projeto Contador de Histórias. Eu comecei, né, aí eu vi a mensagem dele e ele começou a falar, e eu, nossa, que legal, meu sonho era sempre levar a minha cidade para o mundo, Pedra Preta, para ser conhecida no mundo. Tanto é que a gente conseguiu altos índices aqui através da TV Paradise, gratidão, só agradecer mesmo, né, muito feliz por esse projeto, por esse programa, foi o Contador de Histórias, né? O Marcos Volpe, ele fala assim, Bruno, foi um dos primeiros programas aqui da TV Paradise, muito feliz mesmo, vai passar também na Interativa, muito bom. Então, assim, foi um ano de muitos acontecimentos, né? Saí do meio de comunicação, que era a rádio onde eu trabalhava há muito tempo, acabamos montando também aqui o nosso próprio projeto, que é a Interativa, a Web TV, todo esse processo. Então, o Contador de Histórias, ele me ensinou a contar a história da minha cidade, me ensinou também a comunicação, a se comunicar, né, acreditar mais em sonhos e objetivos. O que eu quero falar com esse episódio aqui do Contador de História? Acho que a gente poderia até colocar o nome dele de sonho. Não desista do seu sonho, daquilo que arde o seu coração. Sempre haverá formas de você conseguir chegar onde você quer. Sempre haverá formas de portas abertas, uma forma ou outra, de um jeito ou outro, as portas vão se abrir, tá? Aquilo que arde o seu coração é o seu propósito. E muitas das vezes a gente se perde porque a gente corre daquilo ali. Porque a gente quer fazer outra coisa que seja normal para as pessoas, que seja normal para o mundo, que seja mais explicado para as pessoas. Eu sei que comunicação para fazer não é fácil, né? Muitas vezes a gente tem que se abdicar muitas coisas, né? Eu deixei para trás uma faculdade, eu deixei para trás outra formação, eu deixei para trás outras formações para estar aqui contando para vocês a vida simples de uma cidade, as histórias. Por quê? Porque eu acabei entendendo com muita dificuldade que era realmente isso que me faz sentido. Foi realmente isso, a comunicação, a voz, estar aqui, a câmera. Era isso que fazia sentido na minha vida por uma vida toda. Aquilo que eu tentava correr o tempo todo, era aquilo que eu nasci para ser e para fazer o tempo todo. Porque a gente nunca sabe o que o nosso propósito é capaz de fazer na vida das pessoas, né? Às vezes eu tô comunicando aqui com pessoas que eu nem conheço, às vezes eu tô levando entretenimento para alguém que tá triste. Às vezes eu tô levando a alegria, ou o Marcos, ou o pessoal da TV Paradise, a gente aqui que sabe como é a batalha na comunicação, para pessoas que a gente nem conhece. Os nossos alcances a gente não tem noção. Mas para analisar, quando a gente tira o nosso ego e para de querer só fama, visualizações, dinheiro, e começa a entender que é só um propósito, e esse propósito enche a nossa alma. É muito mais que dinheiro, é muito mais que fama, é muito mais do que o sucesso. É o propósito. E fazer sucesso é você estar no caminho do seu propósito, é você acreditar no seu propósito, é você ir ali, falar, eu vou conseguir, eu vou bater firme, né? E vou conseguir. Eu não quis entrar nos detalhes das coisas que eu passei durante todo esse tempo, tudo isso aí, mas foi importante para me aprender, para me entender que o propósito era esse, era acreditar mais em mim, assim como eu falo para você, seu propósito é acreditar em você. A nossa última temporada, a terceira temporada aqui, né, de 2025, só agradecer lá desde o comecinho do primeiro take dos vídeos que a gente gravou, com essa mesma roupa, né, com essa mesma camisa. Hoje, depois de um certo tempo, a gente já está terminando aqui esse projeto lindo do Contador de História na Paradise. Acho que é um projeto, acho não, é um projeto que eu vou levar para minha vida, para minha alma e para sempre, né? Realizei um dos meus sonhos, que era levar o nome da minha cidade para o mundo, para as pessoas conhecerem para fora, né? Então, só agradecer mesmo a toda a equipe da TV Paradise, como eu sempre agradeço aqui, nosso amigo Marcos Volpe, por essa oportunidade. E vamos continuar os nossos projetos, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Lois, né? Contador de história, pode me seguir nas redes sociais, o Bruno Lois. A gente também está na Interativa, que é essa parceria que a gente tem aqui juntamente com a Paradise, a rádio também interativa, a Web TV de Pedra Preta. E é isso.
Eu acho que é o primeiro menino distante aí de São Paulo que está contando uma história aqui da cidade de Mato Grosso, aí em São Paulo, né? Tive bastante liberdade para contar do jeito que tinha que ser contado, das formas simples, das paredes de madeira, do chão batido, da terra, da cachoeira, dos matos, dos rios, das histórias, dos contos, né? Das lendas urbanas da nossa cidade, da história mais complexa de uma pequena cidade pacata do interior aqui de Mato Grosso sendo contada para o mundo, né? Através de uma história que foi legendada, as 3 temporadas. Contamos a história aqui do rancho, dos lugares legais aqui do rancho. Foram muitas histórias, né? Em 30 episódios que a gente gravou aí, muitas horas, né? Cada episódio aí tinha um pouco mais de 15 minutos. Então a gente tem muito mesmo a agradecer. E muitas outras histórias vêm aí pela frente. Não sabemos se a gente vai continuar no contador de histórias ou se a gente vai trazer novas histórias aqui também para a TV Paradise em 2025, 2026, 2027, 2028, né? Agora em março a TV Paradise faz um ano, né? Muito feliz por fazer parte dessa história. E eu creio que eu também vou estar nessa festa para agradecer aí a audiência de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo por estar aqui na TV Paradise, tá? Da TV Paradise pro mundo. Como a nossa frase lá no começo. The Blackstone Forward. De Pedra Preta para o mundo. Eu sou o Bruno Lois, o contador de história. E muito obrigado por ter dado essa oportunidade de ter entrado na sua casa para levar as nossas histórias. As histórias da cidade de interior aqui de Pedra Preta. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, gente!